Seja bem-vindo a este canal de YouTube. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar hoje acerca do Lago de Fogo. Aonde é o Lago de Fogo? Aonde fica o inferno? Há alguém no Lago de Fogo? Ou há alguém no inferno? Um detalhe muito importante devemos saber biblicamente. Deus, ele fez o mundo visível. Este mundo visível que a qual nós, seres humanos, vivemos. Mas também Deus fez um mundo invisível. Salmos de número 89 e verso 48. A parte B deste versículo está escrito: o que livra a tua alma do poder do mundo invisível. Olha só, este mundo é onde está o inferno, este mundo é onde está o Lago de Fogo. Quando falamos em inferno, eu vou para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 31. O apóstolo Pedro, perante o Sinédrio, ele comentou dizendo: nesta previsão estava falando de Cristo Jesus, que a sua alma não ficou no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, nem a sua carne não pecou. O inferno, ele existe. Para se cumprir, capítulo 14, verso 15, do livro do profeta Isaías: no mais profundo do abismo, o inferno. Bilhões e bilhões de seres humanos que morreram sem se arrepender, sem se converter. Aonde é que está a sua alma? Devemos observar um detalhe muito importante. Capítulo 5 e verso 5 do livro de Provérbio, o sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria deixou escrito: os seus passos caminham para a morte. Ou seja, eles estiveram neste mundo, caminhando com seus pés, mas a morte chegou para ele. A morte chegou para ela, mas porém, ele não se preparou. Ela não se preparou. E agora, o seu corpo está no sepulcro. O seu corpo está no pó da terra. Capítulo 9 e verso 18 de Provérbio. Continua ele, o sábio Salomão, em toda a sua sabedoria, dizendo: eles não sabem que ali estão os mortos. Aonde estão os mortos? No cemitério. Aonde estão os mortos? No mar ou no pó da terra. Agora, olha só, quem é que foi convidado a estar no inferno? A parte B desse versículo: e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem é que foi convidado? A alma que está no inferno. E nesse versículo 31 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia é categórica em dizer que a alma de Jesus não ficou no inferno. Porque no livro de Salmos, de número 16, verso 10, está escrito: Senhor, não deixa a minha alma no Hades, que é o inferno, e nem o seu santo vê a corrupção. Esse mesmo texto sagrado
O apóstolo Pedro, perante o Sinédrio, ele citou no verso 27 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: Senhor, não deixa minha alma no Hades, e nem o seu santo vê a corrupção. Está falando de Jesus Cristo, que ele nunca pecou, e a sua alma não ficou no inferno. Mas, porém, esses bilhões e bilhões de seres humanos que morreram, a sua alma está neste mundo. Esse mundo poderoso, que a qual a Bíblia é categórica em dizer, no número de Salmo 89, verso 48. A sua alma está no inferno. Está lá a alma lamentando. Mas o que é alma, pregador? Presta atenção. No grego é psique, que é a parte psicológica do ser humano, que é um corpo dentro deste corpo para se cumprir. Capítulo 10, verso 28 do Evangelho de São Mateus, a parte B do versículo que está escrito: temei antes aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra perecer é sem esperança. E lá, no inferno, neste mundo invisível, está bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de alma se lamentando, porque sabe que esteve neste mundo. Agora, essas almas, elas têm que voltar. O inferno tem que dar os mortos que ali estão, porque vai chegar o dia do juízo final. No dia do juízo final, todos os quantos morreram, desde Adão até este dia, que morreram sem Jesus Cristo, morreram sem salvação, morreram sem vida eterna, morreram sem se converter, sem se arrepender, a sua alma, elas estão no inferno. E não no lago de fogo. Porque o lago de fogo só vai ser inaugurado, entre aspas, porque tem dois homens que eu quero citar aqui dentro da Bíblia, que antes do juízo final, eles vão ser lançados no lago de fogo vivo. Isso mesmo, dois homens, que está onde ele? Capítulo 19, verso 20 do livro de Apocalipse. Esses dois homens, a parte B do versículo, foram lançados vivo no ardente lago de fogo em enxofre. Agora, nesse exato momento, não há ninguém no lago de fogo. Por que o lago de fogo ele vai se tornar bilhões de vezes mais pior do que o inferno? Porque o inferno está as almas. E o lago de fogo, quando na sua totalidade for inaugurado, o ser humano vai estar de corpo, alma e espírito. Aonde? No lago de fogo. Agora, no inferno já é ao contrário. Posso pegar como exemplo Jesus Cristo. Voltando eu para o verso 31 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia é categórica. Porque Jesus, quando ele morreu, ele entregou o seu espírito para Deus e expirou, para se cumprir 12:7 de Eclesiastes. Agora, para se cumprir 3:19 de Gênesis, o corpo de Cristo foi para onde? Foi para o sepulcro. Agora, a sua alma, que a qual desceu ao inferno e pregou lá,
que esse é outro tema que eu já tenho ele nesse canal de YouTube, para se cumprir 4:9 de Efésios, aquele que mesmo subiu foi o que desceu nas mais profundezas da terra, que é o inferno, e lá pregou. A alma dele não pôde ficar no inferno. Então quer dizer o quê? Separou espírito, corpo e alma. Volto agora eu para o ser humano natural. Os que morreram sem Jesus, sem salvação, sem vida eterna, o seu 12:7 de Eclesiastes, seu espírito voltou para Deus. 3:19 dizendo o seu corpo foi para o pó da terra. Agora sim, a sua alma está no inferno. Um dia há de ressuscitar. Para se cumprir capítulo 12, verso 2 de Daniel. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. Esse mesmo texto sagrado, ele se concretiza no capítulo 5, verso 38 e verso 39 do Evangelho de São João. Muitos dos que estão no sepulcro ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. A terra vai ter que dar esses mortos. O espírito volta aonde foi enterrado. Ou quando cremaram e jogaram a cinza no mar. Porém, as almas que estão no inferno voltam para o corpo, ressuscitam e comparecem diante do trono branco o dia do juízo final. Agora, no dia do juízo final, que a qual serão julgados um por um, para se cumprir, capítulo 3, verso 16 do livro do profeta Malaquias, parte B do versículo. E há um memorial diante do Deus dos exércitos. Desde quando nasceu, um por um vai comparecer, e ali vai mostrar até o dia que morreu, por que não poderá ser salvo. Vai ser doloroso, vai ser muito triste. O lago de fogo é um lugar que a qual eternamente viverão desesperado. Eu vou abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 20, verso 11 do livro de Apocalipse, para que nós venhamos entender mais claramente acerca do juízo final, que diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O verso 12, e vi os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No mesmo capítulo 20 de Apocalipse, agora eu vou para o verso 13. E deu o mar, olha só, os mortos que nele havia, e, olha só, a morte e o inferno. Agora, como que não tem alguém no inferno? Sendo que a Bíblia é categórica de dizer e o inferno. Olha só. Deram os mortos que nele havia. Olha aí, viu? Que a Bíblia é literal. Isso não é teoria, isso é literal. Mas quem está no inferno? As almas. E não no lago de fogo. Presta atenção. Continuando.
E foram julgados cada um segundo as suas obras. O verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Preste bem atenção que aqui é categórica. A Bíblia Sagrada, no verso 14, capítulo 20 de Apocalipse, que está dizendo, ó, o inferno foi lançado no lago de fogo. E isso é depois de ser julgados, no dia do juízo final, e não na era que nós estamos vivendo. Olha o verso 15 do mesmo capítulo 20 de Apocalipse. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, vai ser muito triste. O ser humano comparecerão diante do trono branco. E ali serão julgados um por um. Após ser julgado, o lago de fogo na sua totalidade vai ser inaugurado. Mas o que me chama a minha atenção, o que vão ressuscitar com o corpo incorruptível, ou seja, com o corpo imortal. Um corpo que não morre. A quem dera. A quem dera. Porque essa segunda morte aqui, que é um outro tema que eu posso até citar para não ficar meio assim no ar, devemos observar que bilhões, podemos dizer, de crianças abaixo de 7 anos morreram. Bilhões. Não vou nem colocar milhões, bilhões. Porém, essas crianças, as suas almas estão no céu. Outro ponto teológico também, que não é o tema, mas eu quero dar um ênfase para você entender. Essas pessoas que nascem com problema mental, que a qual desde criança é cuidada pelos seus pais, pelos seus cuidadores, eles não pecam. Eles morrem, eles não podem ir para o inferno. Porque só vai para o inferno quem está em pecado, quem não se arrependeu, quem não se converteu, que é a sua alma. Então eles não podem a sua alma ir para o inferno, porque eles nunca pecaram. Eles não têm consciência, tem problema mental. E aonde está a sua alma? Também um lugar no céu, que é no paraíso. Agora, no dia que a qual, para se cumprir capítulo 20, verso 6 de Apocalipse, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só, sobre esse, não tem o dano da segunda morte, mas serão sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Quem é que não tem um dano da segunda morte? Os salvos e os ressurretos, que vai reinar com Cristo por 1000 anos. Mas só que no reino milenar, essas crianças vão vir. No reino milenar, essas pessoas que a qual morreu com problemas mental vão vir, mas não com problema mental. Então, vai se cumprir o evangelho eterno, que será pregado para eles. Eles é que vão ouvir a pregação, porque eles morreram sem saber quem é Cristo. E não sabem nada de Cristo. Então, aí é onde que vem o dano da segunda morte. No juízo, no lago de fogo, vai ser algo muito triste. Lago de fogo, o ser humano estará ali com um corpo imortal, um corpo que não morre, desesperado, estou em chamas, estou em chamas. E a Bíblia é categórica em dizer isso. Para se cumprir, capítulo 16, verso 23 do Evangelho de São Lucas. A parábola do rico e do mendigo. A palavra parábola no grego é parábole, comparando uma coisa com a outra. E a Bíblia, ela é categórica que lá estava o rico.
pedindo auxílio, porque ele estava em chamas. Ou seja, a consciência, tudo virá à tona. E ali desesperado, gritando, porque a chama está queimando para a eternidade. Para resumir, capítulo 20, verso 10 do livro de Apocalipse, olha só o que está escrito. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eternamente, não tem fim. Agora observa um detalhe. Que triste que vai ser. A pessoa está no lago de fogo eternamente ali atormentada. Ai. Só para vocês terem uma noção, há uma diferença muito grande. O inferno é coisa triste, mas o lago de fogo é pior. E para resumir, olha só, voltando eu para o inferno, que Deus me fez lembrar esse versículo. Eu vou para a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, presta atenção, e verso 17, que assim está escrito. Estes são fontes sem águas, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Ou seja, se você pegar o capítulo 2, verso 1, estará falando dos falsos profetas. Quando fala em falsos profetas, fala de homens a qual distorcem a Bíblia Sagrada nos seus textos originais. Esses estão no inferno, a sua alma, e estão em escuridão, e não no lago de fogo. Estão ali, andando em escuridão, as almas. Ei, lute pela salvação, pela vida eterna. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, volte para Cristo. Volte o quanto antes possível. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite a Jesus. Como eu faço para aceitar Jesus? É só você levantar a sua mão e dizendo: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque a partir de agora eu passo a te servir de corpo, alma e espírito. É simples. Pelo menos tente. Olha, eu aceitei a Jesus, já vamos completando em quase 26 anos. Não me arrependi, não. E nem me arrependo, porque Ele nunca me fez mal e nunca vai me fazer. Mas a salvação era sua, a salvação era minha. Lute pela salvação, lute pela vida eterna, porque o dia do juízo final está aí. Vai ser doloroso. Pai lançará o filho no lago de fogo. Mãe lançará o seu filho. Filho lançará os seus pais. Ei, não vai ser fácil, não. Daqui para frente, tente pelo menos. Lute, tente, porque Jesus está voltando. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. E aguarda, assim, mais uma audiência sua através desse canal de YouTube para mais um tema da Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.